E sucedeu que, aos 30 anos, no 4º mês, aos 5 do mês, estando eu em meio dos exilados, junto ao rio Quebar, os céus se abriram, e vi visões de Deus. Aos 5 do mês, que foi no 5º ano desde que rei Joaquim havia sido levado cativo, verdadeiramente veio a palavra do Senhor ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Então olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, e um fogo incandescente, e ao seu redor um resplendor, e no meio do fogo uma coisa que parecia como de âmbar, e no meio dela havia a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Eles tinham semelhança humana, e cada um tinha 4 rostos, e cada um 4 asas, e suas pernas eram retas, e a planta de seus pés como a planta de pé de bezerro, e reluziam como bronze polido, e tinham mãos humanas debaixo de suas asas, em seus 4 lados, assim os 4 tinham seus rostos e suas asas se juntavam umas às outras, não viravam quando se moviam, cada um andava na direção de seu rosto, e a aparência de seus rostos era como rosto de homem, e rosto de leão à direita nos 4, e à esquerda rosto de boi nos 4, também havia nos 4 um rosto de águia, assim eram seus rostos. E suas asas estavam estendidas por cima, cada um 2, as quais se juntavam, e as outras 2 cobriam seus corpos. E cada um se movia na direção de seu rosto, para onde o espírito se dirigia, eles iam, não viravam quando se moviam. Quanto à semelhança dos animais, sua aparência era como pedaços de carvão acesos, como a aparência de tochas acesas. O fogo se movia entre os animais, e brilhava intensamente, e do fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam e voltavam, à semelhança de relâmpagos. E enquanto eu estava vendo os animais, eis que uma roda estava na terra junto aos animais, junto a seus 4 rostos, e a aparência das rodas, e sua feitura, era como da cor do berilo, e as 4 tinham uma mesma semelhança. Sua aparência e sua obra era como se uma roda estivesse no meio de outra roda. Quando andavam, moviam-se em seus 4 lados, não viravam quando se moviam, e seus aros eram altos e espantosos, e seus aros estavam cheios de olhos ao redor das 4 rodas. E quando os animais andavam, as rodas andavam junto a eles, e quando os animais se levantavam da terra, levantavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam, para onde o espírito tinha de ir, e as rodas também se levantavam com eles, pois o espírito dos animais estava nas rodas. Quando eles andavam, elas andavam, e quando eles paravam, elas paravam, e quando se levantavam da terra, as rodas se levantavam com eles, pois o espírito dos animais estava nas rodas. E sobre as cabeças dos animais havia algo semelhante a um firmamento, da cor de um cristal espantoso, estendido acima sobre suas cabeças, e debaixo do firmamento estavam suas asas estendidas uma à outra, a cada um tinha 2, e outras 2 com que cobriam seus corpos. E ouvi o ruído de suas asas quando se moviam, como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, o ruído de uma multidão, como o som de um exército. Quando paravam, abaixavam suas asas, e quando se paravam e abaixavam suas asas, ouvia-se uma voz de cima do firmamento que estava sobre suas cabeças, e acima do firmamento que estava sobre suas cabeças havia a figura de um trono, que parecia com a pedra de safira, e sobre a figura do trono havia uma semelhança que parecia com um homem sentado acima dele, e viu que parecia com um âmbar, com a aparência de fogo ao seu redor do lado de dentro, da aparência de sua cintura para cima, e de sua cintura para baixo, vi que parecia como fogo, e havia um resplendor ao redor dele, tal como a aparência do arco celeste, que surge nas nuvens em dia de chuva, assim era a aparência do resplendor ao redor. Esta foi a visão da semelhança da glória do Senhor, e quando eu a vi, caí sobre meu rosto, e ouvi voz de um que falava, e disse-me, filho do homem, fica de pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito enquanto falava comigo, e fez-me ficar de pé, e ouvi aquele que estava falando comigo, e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se rebelaram contra mim, eles e seus pais têm transgredido contra mim até este dia de hoje, pois são filhos duros de rosto e obstinados de coração, eu te envio a eles, e tu lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, e eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são uma casa rebelde, mesmo assim saberão que houve profeta entre eles. E tu, filho do homem, não os temas, nem temas suas palavras, ainda que estejas entre sarças e espinheiros, e tu habites com escorpiões, não temas suas palavras, nem te espantes pela presença deles, ainda que sejam uma casa rebelde, tu falarás minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Porém tu, filho do homem, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abre a tua boca, e come o que eu te dou. Então eu vi e eis que uma mão foi estendida para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e o estendeu diante de mim, e estava escrito pela frente, e por detrás, e nele estavam escritas lamentações, suspiros, e ais. Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai, e fala à casa de Israel. Então abri minha boca, e me fez comer aquele rolo, e disse-me,
disse-me, filho do homem, faze com que teu ventre coma, e enche tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e foi em minha boca doce como mel. E disse-me, filho do homem, vai, entra na casa de Israel, e fala-lhes com minhas palavras. Pois tu não és enviado a um povo de fala estranha nem de língua difícil, mas sim à casa de Israel. Nem a muitos povos de fala estranha nem de língua difícil, cujas palavras não podes entender. Se eu a eles te enviasse, eles te dariam ouvidos. Porém a casa de Israel não quererá te ouvir, pois não querem ouvir a mim, pois toda a casa de Israel é obstinada de testa e dura de coração. Eis que eu fiz teu rosto forte contra os rostos deles, e tua testa forte contra a testa deles. Fiz tua testa como diamante, mais forte que a pederneira. Não os temas, nem te espantes da presença deles, ainda que sejam uma casa rebelde. Disse-me mais, filho do homem, toma em teu coração todas as minhas palavras que te falarei, e ouve com os teus ouvidos. Então vai, e chega aos transportados, aos filhos de teu povo, e tu lhes falarás e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então o Espírito me levantou, e ouvi detrás de mim uma voz de grande estrondo, que dizia, bendita seja a glória do Senhor desde seu lugar. Ouvi também o som das asas dos animais, que tocavam umas às outras, e o som das rodas em frente deles, e som de grande estrondo. Assim o Espírito me levantou, e me tomou, e fui com amargura, pela indignação de meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim, e vinha aos transportados até o Abibe, que moravam junto ao rio de Quebar, e eu morava onde eles moravam, e ali permaneci 7 dias atônito entre eles. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa declaração de fé, Jesus. Ele é fiel àquele que o constituiu, assim como Moisés também foi em toda a casa de Deus, pois ele é estimado como digno de maior glória do que Moisés, assim como mais honra do que a casa tem quem a construiu, porque toda casa é construída por alguém, mas aquele que construiu todas as coisas é Deus. De fato, Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que haviam de ser ditas, mas Cristo é fiel como filho sobre a sua casa. E nós somos sua casa, se até o fim mantivermos firmes a confiança e o orgulho da nossa esperança. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais tentaram, provando, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração, e disse, eles sempre se desviam nos corações, e não conheceram os meus caminhos, então jurei na minha ira, eles não entrarão no meu repouso. Cuidado, irmãos, para que nunca haja em algum de vós coração mau e infiel, que se afaste do Deus vivo. Em vez disso, encorajai-vos uns aos outros a cada dia, durante o tempo chamado hoje, a fim de que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, pois nós temos nos tornado participantes de Cristo, se, de fato, mantivermos firme a confiança do princípio até o fim, como é dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, pois quais foram os que, mesmo ouvindo, provocaram-no a ira? Não foram todos aqueles que saíram do Egito por meio de Moisés, e contra quais ele se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem ele jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Quem odeia, disfarça as suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público.